Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Papo de Palestrinas. O vídeo hoje é de opinião, eu quero conversar aqui com vocês sobre a coletiva da Leila Pereira de ontem, aí com a temática toda voltada para inclusão, né, para presença de mulheres aí nesse mundo, nesse meio do futebol. Então, por isso a importância de eu, a Tawane, vir falar sobre isso. Eu sei que eu tô atrasada, mas ontem realmente, gente, eu tive um dia assim muito corrido, não consegui estar gravando para vocês e como vocês sabem, Tawane está viajando. Então, antes de começar a falar aí para vocês a minha opinião em relação a essa coletiva, eu já vou pedir para vocês deixarem o like e também, gente, vou falar para vocês as alterações de programação do canal dessa semana por conta aí da viagem da Tawane, tá? Amanhã eu vou postar um Avante Palestrinas News para vocês, o Avante Palestrinas News que seria postado toda sexta-feira, vai ser postado amanhã, porque o giro de notícias em formato de live que a gente faria na quinta-feira, eu vou transferir ele para sexta-feira. Por quê? Porque a Tawane já vai ter voltado, então a gente pode fazer essa live juntas. Então, o giro de notícias de quinta-feira vai ser na sexta e o vídeo Avante Palestrinas News, que seria na sexta, será na quinta, amanhã. E sábado teremos normalmente nossa live também Papo com as Palestrinas, ou seja, galera, teremos live na sexta e teremos live também no sábado, belezinha? Então bora lá, vamos começar a falar sobre essa coletiva, lembrando aqui, gente, que isso, tudo que eu vou falar é 100% a minha opinião, tá? E eu sei que eu não vou agradar a todos, e eu nem estou aqui para isso, eu sei que tem muita gente que quer saber a opinião de outras pessoas, mas esperando que a opinião dessa outra pessoa seja igual à própria, né? E nem sempre isso acontece. Então, assim, eu já vou adiantar que se você veio até aqui esperando que eu vá escrachar a Leila, detonar a Leila, já pode tirar aí desse vídeo e ir para outro canal, porque aqui isso não vai acontecer. Eu tenho várias críticas aqui, inclusive eu vou começar falando sobre isso, alguns pontos negativos que eu achei nessa coletiva, alguns erros que ela cometeu, né? Mas eu vou falar tudo de uma maneira muito respeitosa e analisando sempre, gente, a Leila Pereira como gestora, como presidente do Palmeiras, e não a Leila Pereira como pessoa, tá? Então, bora lá, gente. Essa coletiva, ela teve toda uma temática aí sobre a presença da mulher nesse meio do futebol, né? Tanto que só teve a presença aí de jornalistas mulheres. Gente, eu achei isso muito legal, tá? Achei isso bem, bem legal. Por quê? Porque foi uma coisa assim inédita, nunca aconteceu antes, então teve uma repercussão aí mundial em torno dessa coletiva. A Leila hoje, ela representa o maior clube aí do Brasil, um dos maiores clubes aí da América, então teve uma representatividade muito grande. E é legal, gente, foi uma atitude muito legal. Vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada. Mas eu achei uma atitude bem legal. O que, assim, me causou um pouco de estranheza é que a Leila, ela nunca foi de levantar a bandeira aí contra o machismo, né, a bandeira do feminismo. Ela nunca foi de fazer isso, muito pelo contrário, ela sempre demonstrou muito costume de estar aí em meios que tem tanto a presença de homem, em grande maioria a presença de homens, né? Ela, por ser empresária, a gente sabe que esse meio corporativo tem uma grande maioria aí de homens, e agora principalmente no futebol. Então ela sempre demonstrou levar isso, lidar com isso muito bem. Mas, gente, eu acho que ela veio mudando aí essa percepção aos poucos, justamente pelo machismo que ela vem sofrendo como presidente do Palmeiras, porque, gente, não é pouco, tá? Eu concordo, assim, com grande parte das críticas que são feitas a ela, aliás, a gestão dela, mas eu acho que ela sofre, sim, uma perseguição absurda. Eu acho que tem, sim, muito machismo. Eu acho que pegam no pé dela além do normal. Tem canal aqui da Mídia Palestrina, gente, que todo dia é vídeo xingando, esculachando ela, implicam com tudo o que a mulher faz.
Absolutamente tudo. Se a mulher sorrir, implica. Se a mulher tem um cara de bunda, implica. Enfim, tudo, absolutamente tudo. Então, eu quero deixar bem claro que as críticas que eu vou fazer agora são direcionadas à gestão dela e não à pessoa Leila Pereira, tá? Inclusive, gente, eu já vi canal aqui da mídia palestina fazer piadinhas até de cunho sexual com a Leila. Então, assim, não dá pra dizer, não dá pra ninguém vir dizer que não existe machismo aí em relação a Leila. Não, não pode, gente. Não existe. Não existe alguém dizer que não tem machismo, porque tem sim e bastante. Ela sofre muita perseguição. Bom, vamos lá então, saindo dessa temática de machismo e perseguição à Leila, vamos falar sobre os aspectos negativos que eu encontrei, as questões aí que eu achei que ela errou, tá? Primeiro erro que eu achei foi a principal notícia, principal e melhor notícia, que foi, no caso, a renovação do Abel, ter sido vazada antes e não na coletiva. Porque eu acho que seria bem legal a gente ficar na expectativa e chegar na coletiva e ser dito, ter dado essa notícia aí sobre a renovação. Então, eu acho que isso foi um erro, tá? Outra coisa que eu encontrei como grande erro foi também ter vazado a questão do patrocínio master aí do futebol feminino, também ter sido vazado antes e também não ter sido comentado por ela nessa coletiva, que seria bem legal, justamente por toda essa temática envolvendo a mulher, né, a presença da mulher nesse meio do futebol, teria sido bem legal ela anunciar esse patrocínio aí pro time feminino. Vamos lá. Terceira coisa. Vocês estão vendo esse gatinho aqui? É o Rafael Veiga. Mas enfim. A terceira coisa, gente, é o valor dos ingressos, tá? Eu acho que ela peca em falar sobre os valores dos ingressos, porque não, gente, não são valores acessíveis. E assim, às vezes, pessoas que pagam o Avante, que o valor, assim, digamos, o valor da mensalidade que não é tão alto, muitas vezes não consegue comprar o ingresso. Então eu achei que ela erra, principalmente quando ela cita ainda que pode assistir o jogo da base. Então, tipo assim, você não tem dinheiro para assistir o profissional, então vai assistir a base. Basicamente isso. Eu acho que ela poderia talvez até ter se expressado de outra maneira ou ter explicado melhor, não sei. Não gostei, achei que foi um erro. Outra coisa negativa que eu encontrei, gente, foi a insistência dela em alguns erros, tá? Apesar dela reconhecer que erra e dizer que não gosta de errar, que não comete o mesmo erro duas vezes, eu acho que sim, tá? Eu acho que ela erra quando ela fala sobre transparência de patrocínios de outros clubes, sendo que no Palmeiras também não existe essa transparência. Acho que também ela erra quando ela fala sobre o título do Campeonato Brasileiro como se fosse um mérito dela, da gestão dela, do trabalho dela, quando pra mim, pelo menos pra mim, Jéssica, o mérito é todo 100% do Abel e dos jogadores. Por quê, gente? Porque, ok, você pode falar que o ano de 2023, ele foi, em questão de resultados, ele foi muito vitorioso, ele foi ok. Mas, em questão de desempenho, o time deixou muito a desejar. A gente sabe que foi muito abaixo. Então, pra mim, não foi legal. Então, eu discordo quando ela fala, quando ela coloca o Campeonato Brasileiro, o título do Campeonato Brasileiro, como mérito aí da gestão dela. Eu discordo. Então, esses aqui, gente, foram os erros, tá? Os pontos negativos que eu... teve mais um erro também que eu acho grotesco. Ela não saber o nome da treinadora do time feminino. Bom, e agora eu vou falar sobre onde eu acho que ela acertou, tá? Eu acho que ela acerta quando ela fala do patrocínio do Corinthians em relação à idoneidade das empresas. A gente sabe como funciona esse negócio aí de casas de aposta, né, gente? Então, eu acho que tudo que ela falou em relação a isso, eu concordo, tá? O que eu não concordo é a questão da forma como ela cobra a transparência, mas eu concordo com todo o restante que foi dito sobre patrocínio, inclusive quando ela diz que a torcida não deveria cair nessa pilha da mídia e dos rivais aí em torno do patrocínio, e que ela também não vai cair. Então, até aí, eu concordo plenamente com tudo que foi dito, tá?
Concordo quando ela cobra as emissoras por uma maior valorização ao futebol feminino, os direitos aí de imagem. Porque, gente, é muito fácil uma jornalista ir lá e cobrar a direção do clube sobre investimentos na modalidade quando a emissora mesmo que ela trabalha não investe nisso. Então, eu acho que talvez se as emissoras também olhassem com um pouco mais de carinho e delicadeza para essa questão, fizessem investimentos maiores também, esse dinheiro poderia ser aplicado, enfim, e as pessoas passariam a ter mais contato aí com o futebol feminino, com a modalidade, né, do futebol feminino. Acho que ela acerta também, gente, quando ela não fala sobre a torcida organizada. Porque eu acho que já deu essa queda de braço, né? Acho que, enfim, não tá legal, então melhor deixar quieto. E, bom, já que eu já assinalei para vocês o que eu considerei positivo e o que eu considerei negativo, eu vou falar um pouco sobre patrocínio, gente, porque eu acho que todos nós, inclusive eu, nós ficamos aí na expectativa de um anúncio de um aumento aí no valor do patrocínio da Crefisa, né? Mas pelo que eu pesquisei, gente, não é algo assim tão simples, simplesmente, né? Tão simplesmente a Crefisa falar, não, então eu vou aumentar aqui o valor do patrocínio, eu vou dar uma quantidade tal aí de dinheiro a mais. Não é tão simples assim, não é tão simples quanto a gente imagina. Primeiro, gente, por uma questão contratual, né? Inclusive, para quem acha que o Palmeiras tem que romper, tá, com a Crefisa, gente, tem que lembrar também que todo contrato tem uma multa. Então, é complicado. Fora que, gente, a Crefisa é uma instituição financeira, tá? Se ela fosse qualquer outro tipo de empresa, talvez seria ok querer aumentar o valor, dar um dinheiro a mais, mas por ela ser uma questão, uma empresa financeira, é mais complicado. Inclusive, o Banco Central já teve que intervir, já interviu nessa situação. Só para lembrar vocês, porque eu tô falando isso, no início da parceria entre Palmeiras e Crefisa, a Crefisa costumava dar aí alguns presentinhos, né, digamos assim, para Palmeiras. Contratava alguns jogadores, acho que foi Borja, Lucas Lima, Daverson, acho que o Luan também, se eu não me engano, alguns jogadores foram contratados pela Crefisa. Acontece, gente, que houve uma denúncia do Mustafa e a Receita Federal acabou multando a Crefisa teve que pagar aí uma multa de 35 milhões por conta, gente, de investimentos no Palmeiras. Justamente de investimento no Palmeiras. Exatamente isso, tá? Então, assim, nessa época, quando houve essa denúncia, quando a Crefisa foi multada, o Banco Central interviu e o contrato foi modificado, houve algumas alterações nesse contrato. Então, o Palmeiras passou a ter que pagar a Crefisa com valores de juros de mercado. Resumindo, é isso, tá? Isso, mais uma vez, por determinação do Banco Central, por conta de uma denúncia feita pelo Mustafa. Então, não foi nenhuma culpa aí da Leila essa mudança. Então, é por isso que lá no início a Crefisa fazia esses investimentos, essas contratações, e agora não faz mais. Então, por isso que eu tô falando para vocês, a Crefisa é uma instituição financeira, talvez por isso também não seja assim uma coisa tão simples, simplesmente chegar e aumentar o patrocínio. Resumindo, gente, a minha crítica maior ainda em relação a tudo isso é justamente a falta de senso crítico, sabe? De se acomodar no resultado, achar que a gestão está perfeita simplesmente porque o Palmeiras está vencendo e não ter aí essa ambição de melhorar, tá? Mas achei que ela melhorou muito nessa coletiva em relação às anteriores. E
eu espero, gente, de verdade, que ela continue melhorando, continue evoluindo, porque eu vi uma evolução nessa coletiva. E espero que também haja, a partir de agora, uma maior transparência, tá? Assim, como eu disse pra vocês, esse tema todo sobre a questão feminina é muito complicado. Só a gente que é mulher e tá nesse meio, a gente sabe dizer. É muito difícil para quem é homem entender o que a gente tá querendo com tudo isso. Eu sei que a Leila ela não vai resolver o problema de machismo no futebol. Ela também sabe disso, inclusive ela disse. Eu sei que não vai mudar nada essa coletiva dela, mas eu achei bem legal, assim, a atitude, tá? Não vai mudar nada, mas eu achei legal. Achei que ela evoluiu, estava melhor assessorada, né? E enfim, então eu achei que teve os aspectos negativos e tiveram os aspectos positivos também. Então, essa foi resumidamente a minha opinião. Se vocês quiserem saber, falar, conversar um pouco mais a fundo sobre isso, na live de sábado a gente fala mais um pouquinho com a presença da Tawane também. Belezinha? Me desculpem aí o vídeo extenso, mas não tinha como fazer esse vídeo de forma rápida, né? Porque é um assunto bem delicado. Então, já deixa o joinha aqui pra mim, galera. Uma ótima noite. Até mais.